Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar sempre também sobre poesia, gênero que infelizmente é impopular aqui no Brasil e principalmente no YouTube. E hoje eu venho apresentar um poeta aqui, por já ser poeta, já é relativamente desconhecido, mas esse ainda é mais desconhecido, infelizmente, do público brasileiro, embora ele seja um dos maiores do século passado. Estou falando de um poeta do Amazonas, um poeta que foi amigo de Pablo Neruda, muito traduzido no exterior, um poeta que sempre cantou o amor, a esperança. Ele morreu recentemente, um poeta necessário. Estou falando de Tiago de Mello. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que este livro foi um presente de um aluno. Muito obrigado, Pierini. Na verdade, o nome dele é David Pierini. Mas como na sala existiam dois Davids, um era David e o outro chamava de Pierini. Sou grato ao Pierini. Pierini que uma vez estava trabalhando numa casa e o dono da casa estava se desfazendo de vários livros. Então ele tirou foto e postou no WhatsApp. Ah, alguém tem interesse em um desses livros? E eu vi e pedi vários. E esse é apenas o primeiro que eu abordarei. Mas tem vários outros aqui. Da Lígia Fagundes Telles, Graciliano Ramos tem mais de um livro, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector e outros autores. Aguarde que, conforme eu for lendo, eu vou fazendo vídeo. Bem, e quem foi então Tiago de Mello, grande poeta brasileiro do século passado, que infelizmente é desconhecido? Em primeiro lugar, preciso dizer que a poesia, infelizmente, é desvalorizada aqui no Brasil e no YouTube. Segundo, que ele é um poeta do Amazonas, uma região que já fica um pouco afastada, é jogada de lado, as pessoas não conhecem muito. Mas é preciso dizer que o Tiago de Mello ele foi muito bem elogiado logo nos seus primeiros livros. Ele foi amigo de Carlos Drummond de Andrade, a quem, aliás, ele pediu ajuda, foi mostrar os versos, e o Drummond falou que ele tinha sim talento e que deveria investir na carreira de poeta. Ele foi muito elogiado por Álvaro Lins, grande crítico literário da época. Ele foi, como eu mencionei no começo, amigo de Pablo Neruda, que, aliás, traduziu vários poemas do Tiago de Mello para o espanhol, assim como o Tiago de Mello também traduziu vários poemas do Neruda para o português brasileiro. Então, ele foi um grande nome, mas infelizmente é desconhecido. Mas Carlos Siqueira está aqui para apresentá-lo. Bem, sobre a estrutura, sobre as características das obras, dos poemas de Tiago de Mello, eu devo dizer que a poesia dele não é difícil, mas ela tem algumas metáforas que exigem um pouco mais de atenção. Assim como o Pablo Neruda, por exemplo, que sempre falou sobre o povo, sobre as pessoas pobres, sempre criticou o autoritarismo, sempre pregou a liberdade e o amor, o Tiago de Mello segue essa mesma linha. Inclusive, no final da carreira do Tiago de Mello, ele vai se voltar mais para a natureza, que é um tema caro para o Pablo Neruda também. Mas, nos seus primeiros poemas, e eu vou ler aqui poemas de fases diversas do Tiago de Mello, nos seus primeiros poemas ele fala mais sobre essa crítica ao mundo, sobre esse vazio que estava acontecendo ali na década de 50. Se você pegar, por exemplo, o Drummond, nos anos 50 vai começar uma fase dele mais pessimista, mais nihilista, em que ele vai estar desencantado para com o mundo. É preciso lembrar que no final dos anos 50 nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial e iniciando a Guerra Fria. Então muitas pessoas estavam com um olhar meio cabisbaixo para com o mundo, para com o ser humano. O que nós nos tornamos? Bem, eu vou ler alguns poemas aqui, vai ser um vídeo simples, porque eu só vou ler, fazer breves comentários, como eu já fiz em outros vídeos. Eu vou deixar links no card aqui, das vezes que eu fiz esse tipo de vídeo. E a gente vai conhecendo e comentando a obra. Bem, primeiro eu peguei o primeiro poema aqui da antologia, que se chama Na Manhã do Milênio, que está presente no livro Silêncio e Palavra, de 1951. Embora, é preciso dizer que o Tiago de Mello ele ficou refazendo os seus poemas a vida inteira.
Então, às vezes, ele pegava um poema lá de décadas atrás e mudava uma coisa ou outra. Muito bem, então esse poema ele foi retocado, eu não sei quando, só diz aqui que os poemas aqui transcritos seguem a grafia da edição comemorativa de 50 anos, os quais foram, em alguns pontos, modificados pelo autor. Muito bem. Eu escolhi o poema Na Manhã do Milênio. Estamos falando de 1950. De que valeu o assombro indignado e esta perseverança que me acende em pleno dia a estrela que me guia, seguro de meu chão e de meu sonho? De que valeram todos os prodígios da ciência, mergulhando na espessura mais escura do espaço e dominar jamais imaginadas vastidões para encontrar luz fossilizada? De que valeu meu passo peregrino pelo tempo, meu canto solidário, a entrega ardente, a dor desmerecida, o viver afastado do meu povo, só porque desfraldei em plena praça a bandeira do amor? Do que valeu se hoje, manhã deste milênio novo, avança, imensa e escura, bem na fronte, a marca suja da miséria humana, gravada em cinza pela indiferença dos que pretendem donos ser da vida? Calada avança uma legião de crianças deserdadas do pão e todavia capazes de sorrir. Milagre do século perverso que findou? De que valeram todas as palavras que proferi na treva da esperança? Tão pouco, talvez nada. Não consola saber que fiz minha parte, que reparti com tantos o diamante e olhei de frente o sol para aprender que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não sei o tamanho da minha alma, só sei que vou varando o fim do rio. Posso discernir a margem que me chama. Obstinado, confiante, sigo o cântico distante da estrela alucinante. Que destino de estrela é o de brilhar, e, mesmo extinta, fulgurante, perdura sobre os homens. Então você vê nesse poema, por exemplo, o desencanto que o poeta tem com a pobreza que rege o mundo, com a ciência. De que valeu descobrir fósseis longe, em galáxias distantes, se aqui tem uma legião de crianças com fome, que não tem pão, deserdadas? De que valeu? De que valeram as minhas palavras? Nada, ou quase nada. Isso aqui me lembra o próprio Drummond, que eu já mencionei. Ele tem um poema chamado A Flor e a Náusea. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Drummond aqui, hein? E ele pergunta no poema: posso me revoltar sem armas? Me lembro isso aqui, porque em outros poemas o Tiago de Mello vai fazer a mesma pergunta, mas de forma diferente. De que valeram as minhas palavras? Essa crítica é válida? Mas mesmo assim ele segue cantando. Aliás, é preciso dizer que o Tiago de Mello tem um verso muito conhecido que o Mário Sérgio Cortella, que é um grande professor, é um grande palestrante, filósofo, ele sempre menciona, que é Faz escuro, mas eu canto, que é o título de um livro do próprio Tiago de Mello. E eu vou ler o poema que tem esse verso. Faz escuro, mas eu canto. Essa é uma marca da poesia do Tiago de Mello, ser esperançosa. Ele foi um poeta que sempre lutou pelo povo, pelo pobre, pelas pessoas comuns. Sempre cantou a esperança e o amor. Então vocês percebem nesse finalzinho aqui. Não sei o tamanho da minha alma, só sei que vou varando no fim do rio. Obstinado, confiante, sigo o cântico distante da estrela alucinante. O que é a estrela? A luz, a esperança, que está distante, no tempo e no espaço. Que o destino de estrela é o de brilhar, e mesmo extinta, fulgurante, brilhando, perdura sobre os homens. O que me lembra, por sua vez, o Eduardo Galeano, grande escritor latino-americano, que dizia que a utopia não é para ser alcançada mesmo. O lugar perfeito, o sonho, não é para ser alcançado. É só para ser uma meta para que nós continuemos caminhando, para que nós saiamos do lugar. Não permanecemos parados. Esse foi Tiago de Mello no seu primeiro poema. Vou ler outro agora. Bem, o outro poema que eu trago aqui se chama Narciso Cego, que é o título do livro Narciso Cego, que é de 1952. Narciso, você sabe, é um personagem da mitologia grega, da Grécia Antiga, em que é um jovem, belo rapaz que se apaixona por ele mesmo. E aí ele fica tão encantado por ele mesmo, ao se ver no reflexo do rio, que ele quer ter aquela pessoa de todo jeito,
que é ele mesmo, e ele se joga no rio para pegar a pessoa e acaba morrendo afogado. Então fica a lição para nós que nós não devemos nos apaixonar por nós mesmos. Isso é um perigo. Aliás, nós vivemos hoje em uma sociedade em que as pessoas são narcisistas. Elas são perfeitas, elas não aceitam críticas, elas são as melhores, elas são o centro do universo. Cautela, meus amigos, cautela. Mas é interessante que esse título que o Thiago de Mello escolhe, Narciso Cego. Ora, Narciso é aquele que se apaixona por ele mesmo. Mas como é que ele se apaixona por ele mesmo se ele não se conhece, se ele é cego? Ora, será que ele se apaixona então pelo que ele sente do outro? Fica aí a reflexão. Vamos ler o poema. Aliás, é preciso dizer que esse poema ele vai versar sobre essa questão de quem sou eu. Existe um eu que é um outro e que eu não conheço, mas que faz parte de mim, que depende de mim? Eu dependo desse outro? Que são questões levantadas por Fernando Pessoa, grande poeta português, para muitos o maior poeta de todos os tempos de Portugal, talvez até do mundo. E que, aliás, eu deixei de mencionar, mas no poema que eu acabei de ler, é mencionado que ele aprendeu que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E isso é uma referência ao poema Mar Português, de Fernando Pessoa, que, aliás, eu já fiz análise em algum vídeo aqui que eu vou deixar no card, desse mesmo poema, Mar Português. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito bem, então leiamos agora Narciso Cego. Narciso Cego. Tudo que de mim se perde acrescenta-se ao que eu sou. Contudo, me desconheço. Pelas minhas cercanias passeio, não me frequento. Por sobre fonte erma e esquiva flutua-me íntegra a face. Mas nunca me vejo. E sigo com face mal disfarçada. Ah, que amargo ao não poder rosto a rosto contemplar aquilo que ignoto sou. Ignoto você sabe o que é? Aquilo que é desconhecido. Distinguir até que ponto sou eu mesmo que me levo, ou se um nume irrevelável que, para ser, vem morar comigo, dentro de mim, mas me abandona se rolo pelos declives do mundo. Nume, você sabe, é uma divindade, é um deus pagão. Desfaço-me do que sonho. Faço-me sonho de alguém oculto. Talvez um Deus sonhe comigo, cobice o que eu guardo e nunca usei. Cego assim, não me decifro. E ao imaginar-me sonhado, não me completa. A ganância de ser-me inteiro prossegue. E pairo, pânico mudo, entre o sonho e o sonhador. Então você tem aqui, nesse poema, um desconhecimento do eu lírico sobre ele mesmo. Quem que ele é? O Narciso, aquele que se apaixona por si mesmo, mas que é cego, que não se conhece. E todos esses conflitos que isso aqui gera. Muito triste aquilo que ele diz. Que amargo é não poder, rosto a rosto, contemplar aquilo que ignoto sou. É muito triste você tentar se conhecer e não conseguir. Não conseguir por vários fatores. Aqui a gente pode pensar também que não é que ele esteja apaixonado por ele mesmo, mas por um outro, que ele apenas sente, porque ele é cego, ele não vê. Desde o começo esse poema é triste, né? Me desconheço. Pelas minhas cercanias, ou seja, tudo que é meu, eu passeio, mas eu não me frequento. Ou seja, ele vê de longe. E só às vezes. É um deslumbre. Isso aqui lembra muito Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa, ele vai falar de um sentimento que está além, mas que ele não alcança. Que ele só vislumbra, que ele só pressente. Bem, e aí o final. Cego assim não me decifro. E imaginar-me sonhado não me completa. Porque é aquilo também. O que é que nós somos? O que é que nós imaginamos que nós somos? Como é que nós nos mostramos para o outro? E como é que o outro nos vê? Tudo isso são crises. Tem outros poemas aqui do Thiago de Mello que ele vai falar sobre os mortos. E tem um deles que ele fala assim, que o morto sofre por não ter se decifrado em vida. Instigante. Mas mesmo assim, ele continua, né? Sonhado não me completa. A ganância de ser-me inteiro
prossegue. O que lembra de novo o Fernando Pessoa também, porque o Fernando Pessoa ele se vê fragmentado em vários eus diferentes. E ele quer ser completo, mas ele não consegue. Ora, mas a completude é formada de várias partes. Então, mais uma crise aqui. E pairo entre sonho e sonhador. Quem é esse narciso cego? Quem é esse eu lírico? Quem é essa pessoa que está entre o sonho e o sonhador? Ele não é o sonhador? Quem é ele? É aquele que apenas reflete? Ele é um eu apenas do presente? O sonho é o que está no futuro, hipotético. E o sonhador é o que está no passado, sonhando. E ele é o que está no meio? Isso aqui me lembra o Cassiano Ricardo, que eu já fiz vídeo sobre ele também, naquele poema em que ele se vê entre uma foto dele antiga, uma foto e o espelho. A foto antiga representando o passado, o espelho ele do presente, mas que ele não se reconhece também, que é uma outra crise de identidade. Bem, essa aqui é uma outra vertente do Thiago de Mello, que ele vai voltar a esse tema outras vezes, mas que eu vou passar para o próximo poema agora, que se chama Toada de Cambaio. Bem, esse poema Toada de Cambaio, ele é de um livro chamado Toadas de Cambaio, de 1959. Cambaio você sabe o que é. É aquele que tem pernas tortas. O que, por sua vez, me remete a Carlos Drummond de Andrade de novo, com a questão do gauche. Escreve gauche, palavra francesa. Carlos, vai ser gauche na vida. Eu adoro quando Drummond utiliza o próprio nome como vocativo, porque eu penso que ele está falando comigo. Muito bem. Então, Toada de Cambaio, que foi dedicado ao Rubem Braga, grande escritor brasileiro, grande cronista, um ícone da crônica. Uma hora eu vou trazer vídeos sobre crônicas aqui, hein? Não trouxe ainda. Pois bem, foi dedicado ao Rubem Braga, grande cronista brasileiro. Toada de Cambaio. As coisas que me fizeram ficar assim tão diverso do que outrora fui, não foram as rudes nem as amargas, mas aquelas que sonhei, que esperei tanto, e no entanto, por nunca me aconteceram. Ah, não me foi a tão áspera e vária vida, varada de solidões e de brasas, que mudou fundo o meu jeito de ser, agora cambaio, cambaio de pernas tortas. E antes tão leve, levando sempre um cântico na fronte. Quem me transfez foi a vida que eu não vivi. Mas sei que, sem ser em mim, com sua boca de nada, engoliu-me a cantoria e a esperança, a ligeireza que me levou quase toda aquela sobra de infância que meu coração guardava. Ai, vida tão dolorida, a vida que eu não vivi. Nem foram tantos os tempos que se passaram. No entanto, como estou longe de mim. Tão longe que o relembrar-me de tão custoso e sofrido, mais que lembrar, já é sonhar. Para me rever nos verdes de antigamente, guardados por penhas altas de mágoa, não regresso na memória, que a memória já me perde. Mas no sonho, como dói a vida que vira sonho. Mesmo sem ter, todavia, o que me houvera de ser, nem por isso me recuso à vida que há por viver. Nem despeço do meu peito o amor que nele perdura. Este amor, mesmo se pouco, é a laje e o céu do que sou. Mesmo sem ter, me entretenho, como quem canta uma história para uma criança dormir, e sigo, fiel a mim mesmo. Vou firme no meu ofício, amar. E amando, entreter o que tenho de mais meu e mais de amargo, esse jeito cambaio e triste de ser. Então, novamente, você tem aqui um poema reflexivo sobre quem sou eu, esse eu que deixei de ser vários eus. Quem foi que me transformou nessa figura triste, nessa figura cambaia, que anda torta, nessa figura que não canta mais como antigamente? Quem foi? E ele fala que não foi os problemas da vida que ele teve, mas os problemas que ele não teve, as coisas que ele deixou de ser. Por que isso?
Você escolhe um caminho e deixa de escolher vários outros. Esse é um tema que muito me interessa. Para quem não sabe, eu escrevo humildemente alguns poemas e eu já escrevi bastante sobre isso. É um tema que eu gosto. Mas que eu já abordei aqui também com poemas do Paulo Franco, grande poeta brasileiro, para mim o maior poeta contemporâneo. Que ele fala disso também. Quantos caminhos nós deixamos de percorrer. Acabei de lembrar agora também de um poema do Mário Quintana. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Quintana aqui, hein? Aliás, Pierini me deu o livro do Quintana também. E tem um poeminha dele que ele fala que ele passa de ônibus, o eu lírico passa de ônibus, e fala: tem tantas ruas que eu só vejo de vista e nunca vou passar. É, meus amigos. E é isso. Mas mesmo assim, você percebe no Thiago de Mello a esperança, o amor que resiste. Que ele fala aqui no final. Mesmo sem ter, todavia, o que me houvera de ser, ou seja, eu sei que não vou ter mais aquilo. Não tem mais jeito. Mas nem por isso me recuso à vida que há por viver. Ou seja, ele não desiste da vida. Não me despeço do meu peito o amor que nele perdura. Este amor, mesmo se pouco, mesmo que pequeno, é a laje e o céu do que sou. Ou seja, é algo rígido, é algo que me mantém, é algo que me dá segurança, é laje. Mesmo sem ter, me entretenho, e sigo fiel a mim mesmo, firme no meu ofício, que é amar. Por mais que ele continue desse jeito, cambaio e triste. Mais um poema esperançoso, de Thiago de Mello. Bem, e o último poema que eu escolhi aqui se chama Madrugada Camponesa, que está presente no livro mais famoso, mais influente do Thiago de Mello, que é o Faz Escuro, Mas Eu Canto, livro publicado em 1965. Você deve saber que aqui no Brasil, nessa época, já estava instaurada a ditadura militar brasileira. Então esse título, Faz Escuro, Mas Eu Canto, já é uma crítica àquele período. Faz escuro. Os tempos são obscuros, são sombrios, tem pessoas desaparecendo, sendo mortas, há autoritarismo, há falta de liberdade. Mas eu canto. Eu ainda trago a esperança, pelo menos na palavra, pelo menos na poesia, pelo menos na arte. Muito bem, então leiamos Madrugada Camponesa. Madrugada camponesa. Faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite. Amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo. Arremedo você sabe, né? É imitação, é provocação. Para enganar a solidão. Agora vale a verdade cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, eu sinto no ar, tempo de trigo maduro. Vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor. Colho um sol que arde no chão. Lavro a luz dentro da cana. Minha alma no seu pendão. Pendão, bandeira, estandarte, também é o topo do milho. Madrugada camponesa. Faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então você tem aqui um poema otimista, falando sobre esse novo dia que está para chegar, que ele sente, o eu lírico sente no ar, que é uma esperança naqueles tempos sombrios. Que nós podemos pensar também nos dias de hoje, nos dias atuais, que estamos vivendo no escuro há mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Uma crise generalizada aqui no Brasil. Falta de emprego, falta de segurança. Tudo de ruim acontecendo, mas amanhã está chegando. A esperança está para chegar. E é interessante que ele fala aqui que essa manhã parece que ela é um fruto. Não é uma coisa que vai chegar porque o tempo passou, vai chegar. Não, não. Amanhã, o novo dia, o raiar do sol, a esperança, ela foi plantada. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vale a pena, meus amigos, buscar um dia melhor. Esse dia melhor pode vir com a poesia de Thiago de Mello,
que eu indico muito. Gostei muito de conhecer esse poeta que eu não conhecia, só tinha ouvido falar. Eu vejo várias palestras do Mário Sérgio Cortella, ele sempre menciona. Existem outros poemas conhecidos que eu não li aqui, do Thiago de Mello, porque Carlos Siqueira só traz o que está à margem, não traz o que é mais conhecido dos escritores, justamente para trazer o que as pessoas, infelizmente, desconhecem. Então, de novo Samoto. Então, existem outros poemas conhecidos, por exemplo, os Estatutos do Homem, em que ele vai fazer ele vai criar um poema em formato de lei, artigo 1º, artigo 2º, e vai nomeando, vai fazendo. Aliás, é um poema dedicado a Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni, que eu já fiz vídeo aqui sobre um livro dele. Vou deixar o link aqui no card. Em que ele vai tecendo os sonhos do homem como se fossem mandamentos. Muito bonito poema. Existem outros também. E o meu poema preferido do Thiago de Mello, eu não quis ler agora. Eu vou deixar para ler no Dia dos Professores, em que ele faz um poema em homenagem a um grande professor brasileiro e que eu vou ler. Aguarde. É o poema que eu mais gostei, que mais me emociona. Um poema que fala o quanto a pessoa aprender a ler, a escrever, muda a forma dela ver o mundo. Torna a forma de ela ver o mundo mais bonita, mais clara, com mais possibilidades. Mas não vou ler o poema agora não. Vou deixar para outra hora, outro momento. Bem, como vocês puderam ver, essa é a linguagem do Thiago de Mello, uma linguagem fácil, acessível, ele não fica ornamentando a linguagem, enfeitando demais, é tudo muito direto, mas algumas metáforas precisam sim de uma atenção mais redobrada, mais cuidadosa, mas um poeta de fácil acesso. Indico muito, gostei muito. O conteúdo dele é sempre engajado, se não com o próprio indivíduo, então com o coletivo. Um poeta que sempre pregou o amor, a esperança. Ele tem alguns poemas bem tristes aqui, sobre morte, sobre perdas, mas também tem poemas muito bonitos, reflexivos, sobre a existência do próprio ser. Ele tem poemas aqui que ele fez sobre o pai, para o pai, muito bonitos, sobre os filhos também. Conforme forem surgindo oportunidades de acordo com datas, eu vou fazer poeminhos, vou fazer leitura dos poeminhos dele que versam sobre isso, sobre o pai, sobre o filho, que são muito reflexivos, muito instigantes. Não vou ler tudo porque eu já falo demais, os vídeos já são muito longos. Então, se eu lesse tudo que eu gostei aqui, é um livro relativamente grande, da editora Global. Eu tenho vários livros dessa coleção. Isso aqui tem 300 páginas. Se eu fosse ler tudo que eu gostei aqui, ia ler o livro inteiro. Porque eu gostei muito, foi uma grata descoberta. Muito obrigado, Pierini. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, envie para mais pessoas. E é isso, coisas que você está cansado de ouvir em todos os canais. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Não, esse Pierini, esse meu aluno, ele era um comédia. Ele chegava na sala já com um saco de bombom e chegava jogando para todo mundo assim, ó, pega aí, saco de bala. Sempre chegava bebendo energético na sala. Inclusive, uma vez, ele chegou, olhou para mim com a cara de choro. O professor, o que foi? Só mostrou a mão para mim, o dedo enfiado no buraco da latinha, que ele enfiou e não conseguiu tirar mais. E agora? Agora você se vira para tirar. Aí ele foi lá no banheiro, disse que atirou, disse que arrancou no dente. Né? Bom, ele chegou sem um negócio, sem a lata pendurada. Cara comédia, cara engraçado. Pierini, grande nome. Não, por que eu estou de verde? Ora, porque o Thiago de Mello é da Amazônia. Amazônia, mata, matagal, mato, floresta. Tudo verde. Verde e amarelo não, hein? Verde e amarelo não. Só verde. Verde e amarelo é outra coisa. Indica outra coisa. E eu não represento.